Boa noite. Vamos lá. Então, bem-vindo, bem-vinda. Hoje a live de sexta vai ser como tema a arte de contar histórias no jornalismo. Não vai ser, hoje não vou estar sozinha. Deixa eu ajustar aqui para não ficar tão, né? Então, não vou estar sozinha hoje falando. Hoje vai ser um bate-papo com a minha colega aí, a Eliana Macari. Ela que é jornalista, quase 10 anos de atuação. Ela trabalha com jornal, né, com jornal impresso, um jornal semanal e enfim, e vai nos contar aí algumas das histórias e um pouquinho. Olá, Elo, tudo certo? Heloísa, quem tá entrando aí. Fique um pouquinho aí, Serginho. Tô esperando a Preta entrar. Ah, agora sim. Assim, em alguns momentos pode ser que eu chame a Eliana de Preta, mas porque como a gente como a gente se conhece aí, quem é amiga dela sabe aí, ela é conhecida aí como a Preta Macari. Então, volta e meia eu vou chamar ela de Preta aí. Vai escapar a Eliana que a gente acostuma chamar de Preta. Então, vou chamar ela, vamos ver se... Vamos lá, tá chamando. Alô, alô, Cristina. Oi, Olá, boa noite. senhorita. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Muito Boa bem. Vocês estão me noite. ouvindo Vamos ver se vai dar bem? certo a internet. Qualquer coisa a gente reconecta, vê como é que tá aí, né, Preta? Então tá. Sim, O vai dar pessoal tá certo. ouvindo aí? Tá ouvindo? O pessoal tá ouvindo? Dão só um joinha aí, dão um ok se tá ouvindo. Se estão ouvindo tanto eu quanto a Eliana. Vocês estão me ouvindo Vamos bem também? fazer uns testezinhos aí. Vamos ver. O pessoal tá chegando, tá entrando. Tá ouvindo? Então tá. O Serginho disse que tá ouvindo, tá ouvindo. Que Isso aí. Tá um pouquinho assim, ó, a gente tá te vendo só, tudo bem que o meu aqui aqui é um circo, né, um coloridão. Aí tu tá só um pouquinho, não sei se é da conexão do 4G, tá um pouquinho embaçado assim, a gente tá te vendo. Aí eu não sei o que que se tu, eu acho que não, eu não, não sei, mas a gente tá te vendo, só porque tá mais assim, só a imagem que não tá tão nítida, mas a gente tá te vendo de boa, tá? Tá. Se qualquer coisa a gente muda. Não sei se vai funcionar o 4G. Tô achando que vai dar umas travadinhas, Preta. Mas vamos lá. Então, enquanto isso que acho que a Preta vai testando aí, vamos vendo, vou apresentar. Tá ouvindo bem? Ah, perfeito. A Heloísa também confirmou que estão ouvindo bem. Qualquer coisa a gente muda aí a conexão, muda a rede. Então, eu acho que não vai dar. Acho que ela vai ter que conectar na outra rede mesmo. Deu uma travadinha, Preta. Enquanto isso, que ela vai entrando aí, não tem problema, se precisar qualquer coisa tu sai, eu te chamo de novo. Eu vou apresentando a Eliana Macari, para quem está chegando. Deu uma travadinha, acho que realmente não vai dar certo, que o Instagram nesse horário, a Lizzie disse que estava ouvindo bem também. Tá, vocês estão vendo, ela travou, né? Deu uma travadinha, mas vamos ver. A Eliana aí logo mais já restabelece a conexão e a gente começa então a nossa conectar. Vamos vendo. Ela saiu, já reconecta. Enquanto isso, eu vou fazendo só a apresentação. Hoje a gente vai inverter os papéis. Ela que está acostumada aí a fazer as perguntas, a fazer as entrevistas, para levar o conteúdo, para levar as histórias para o público, né? Para o leitor, por meio do jornal Vanguarda. Ela trabalha há 7 anos como repórter, como uma jornalista, como repórter do jornal Vanguarda, que é um jornal de Uruçanga, onde eu moro, onde ela mora, né? Somos, olá Simone, tudo certo? E é um jornal impresso, como nós moramos aqui, né? É interior. Deixa eu ver aqui se foi ela. Aqui, não, ainda não entrou. Ela está reconectando, que ela estava vendo a conexão se ia entre uma rede ou outra. Então,
chama outra aí. Então, trabalha, como eu estava falando, há 7 anos como repórter do Jornal Vanguarda, que é um semanário, né, um jornal semanal aqui da nossa cidade, com circulação em Uruçanga, Cocal do Sul, Achumuro da Fumaça, tem alguns locais, vai bem no interior também. E o jornalismo impresso, tem muita gente que aposta aí, ou apostava, na questão de que ia acabar, que jornal, né, não funciona mais, e isso, aquilo. Só que diante de tudo isso, a gente vê que a história não é bem assim. E a Eliana, ela vai nos falar exatamente sobre essa experiência de jornalista, de jornal impresso, tá? Bem especificamente, porque hoje todo mundo... Ó, ela tá aqui, agora ela chegou. Vamos ver... Ok, vamos ver se agora vai, Eliana Macari. É mais fácil ela de preta, né? A gente acostuma aí, tá aguardando. Vamos ver, tá entrando. Vamos ver. Dá uma faladinha aí, preta, para ver se o pessoal vai conseguir te ouvir. Melhorou um pouco agora, talvez? Agora pelo menos tá travando. Vamos começar que a gente nem perde tempo, se vai que trava de novo. Eu estava terminando aqui de fazer a tua apresentação, né? A Eliana, além de jornalista há quase 10 anos, também fez um curso de jornalismo local pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que ela me dizia, e dentre outros cursos tantos como assessora, ela tem envolvimento com o turismo, com a cultura, e quem conhece sabe muito bem, então tem bastante conteúdo aí para conversar, para passar para a gente, né? Então, nós vamos começando, bem-vindo todo mundo aí, que está chegando, quem vai chegando aí ao longo da nossa conversa. Preta, vou te chamar de Preta, mais prático, né? A volta e meia Eliana, já disse. Então, fala pra gente aí um pouquinho dessa questão do jornal impresso, para a gente começar, né? Quem provavelmente tem jornalista que está acompanhando também, que vai acompanhar. Como é que essa questão do jornalismo impresso, como é que está hoje? Assim, como é que tu vê isso como atuante da área? Então, Carla, a gente percebe que ocorreu uma transformação, né? Muito grande e ela vem acontecendo ainda, né? A gente pode perceber que ainda existe um pouco a questão da força do impresso. E tanto quanto a rádio, né? Que ainda existe essa força local. E Tá dando estão um me ouvindo delay bem? ali. Agora travou, tá indo. Pode falar, Preta, continua. Acho que agora vai. E essa mudança nos hábitos da leitura também refletiu na nossa produção de conteúdo de jornal impresso. Ó, tem aqui Oi, tia Preta, tem alguém falando aí, ó. Pinduca Móveis Rústicos. Oi, Vitória! Então, é que deu uma cortadinha numa hora da tua fala aí, Preta. Na questão que tu estava falando, eu não sei, acho que a gente cortou umas 2 frases aí, a gente acabou não pegando, mas tu vai retomando aí, a gente volta e meia vai... tá travando, né? Simone tá dizendo que tá travando bastante. Tu estás no Wi-Fi ou no 4G, Preta, agora? Acho que ela vai... Melhorou? Vamos ver. É porque quando tu fala, que aí trava. Aí tem hora, quando a gente tá aqui, tô falando até que vai. E quando tu vai falar, começa a travar. Que agora eu acho que é um pico dependendo da conexão, é um pico que todo mundo usando, né? Enfim, aí e vai que vai. Aí travou novamente. Acho que agora vai e volta. Vamos ver. Vamos tentar mais 2 minutinhos. Tu estás no Wi-Fi? Estás no...
Eu tô no 4G, mas caso trave, eu posso me deslocar em 15 minutos para um outro Tá. local, se as pessoas puderem O escutar. que a gente acha? Não tem? Vamos tentar. Parece que, não sei, vamos tentar assim, mais uns 2 minutinhos. Se travar na nossa continuação, aí a gente retoma então, aí a gente Eu faz essa posso. mudança. Tá bom. Porque à noite é mais complicado mesmo. Então, Preta, a gente sabe dessa, né? Tu estavas falando ali a respeito do jornalismo impresso. Pode continuar falando aí, porque como a gente não ouviu tudo, né? Como é que é essa tua experiência? Há 7 anos tu trabalhas, melhorou. Há 7 anos tu trabalhas com jornalismo impresso, é um jornalismo, né, local, a gente sabe que é nosso aqui, nós moramos numa cidade com cerca de 20 mil habitantes, as cidades próximas também não são metrópoles, a gente não vive numa região de grandes áreas, né? E como é que o jornalismo impresso se vê em meio a tudo isso? Que os cursos de comunicação que a gente bem sabe dizem, olha, não sei o que, vai acabar, isso, aquilo. Como é que vai? Então, eu me formei há quase 10 anos, né? Então, ainda tínhamos a parte do impresso um pouco forte, mas vinha já a tendência das novas tecnologias, né? Aqui em Uruçanga, como a nossa cidade tem 20 mil habitantes, a gente ainda consegue manter um jornal impresso semanal, porque as pessoas daqui ainda buscam esse tipo de informação. E mais para frente eu vou poder falar da importância do jornalismo local, né? Por que ele é tão importante para a sociedade, para a comunidade, né? Uhum. Pode continuar. Mas a gente percebe que teve uma mudança de hábito de leitura, mas a gente percebe que as pessoas que, ao mesmo tempo, as que gostam de jornalismo impresso, elas também se adequaram às novas tecnologias. Então, elas estão lendo mais que uma fonte, digamos assim, né, de jornalismo, e ainda gostam tradicionalmente do jornal impresso. E vocês, assim, durante, né, durante a pandemia agora, ao longo desse período, teve aquelas semanas que não podia nem o jornal ser impresso, né? Mas o conteúdo era produzido. O que que essa pandemia trouxe né, de desafio no trabalho de vocês, na redação e na entrega, em tudo, assim, no processo? Então, como o jornalismo local é muito importante, nesse momento de pandemia a gente percebeu que as notícias sobre o sangue, sobre o coronavírus, estiveram ainda mais em evidência a importância do jornalismo local, né? Do quanto nós somos uma fonte confiável e um jornalismo que presta esse serviço para a comunidade, né? Localmente. Porque a gente vê todas as notícias nacionais, as notícias do estado, mas a gente quer saber o que acontece na nossa cidade, na nossa comunidade, né? E essa pandemia realmente nos transformou. Nós já vimos no momento de transformação, de algumas adaptações, mas a pandemia nos trouxe essa questão de trabalhar sem estar presente. Por um lado, isso é muito difícil, porque para fazer as entrevistas, eu sou muito da observação. Então, essa parte do meu sentido como jornalista era um pouco mais difícil de ter essa percepção, né? Mas foram as entrevistas por WhatsApp, por telefone fixo, envio de fotografias também pelo WhatsApp, por um lado, nos mostra quão forte é ter um celular em mãos, a internet nos auxiliando, mas, por outro lado, nos traz essa fragilidade, esse contato que a gente não tem mais com os entrevistados. Me faz um pouco falta. Imagino. E em relação ao nosso tema agora, começando, né, já começasse, na verdade, né, a falar a respeito disso, porque acabou interferindo também no teu processo de coleta de informação e tudo mais.
O nosso tema central é a arte, né, de contar histórias no jornalismo. Então, o jornalismo ele vive desafios, a profissão em si vive de desafios, né? E a situação e todos os contextos, eu acho que cada situação e cada jornalista, cada o áudio tá meio ruinzinho, é que tava travando, mas a gente melhorou ainda, agora tá indo, mas vai. É que tá dando um equinho também, alguma coisa assim, mas eu acho que é da conexão mesmo. Mas a gente tem fé que a gente vai conseguir finalizar. Mas assim, falava, né, em relação a esses desafios. E como é que, na questão mesmo de contar as histórias, né, o de conseguir as histórias, porque até mesmo para conseguir pauta durante a pandemia, que teve um momento que todo mundo, eu não quero mais saber, se todo mundo fala de corona, como é que tu conseguiu, como é que se consegue contar histórias num jornal, né, semanal, num jornal local? Essa parte da pandemia nos trouxe alguns desafios, né? E entre eles foi realmente buscar pautas diferentes. Nós, por muito tempo, tentamos buscar algumas pautas relacionadas aos casos curados, aos casos de alguns parentes que infelizmente tiveram seus entes perdidos, Uhum. né? E nós conseguimos algumas pautas exclusivas. E isso foi muito bacana porque conseguimos trazer um outro olhar a respeito desta pandemia, né? Um exemplo foi a Amanda e o seu esposo. Eles tiveram Covid e depois de curados, aceitaram nos dar uma entrevista a respeito desse assunto. Apesar de ter o obstáculo de algumas pessoas ainda verem as pessoas que pegaram Covid com algum certo preconceito, questão da contaminação, mesmo a pessoa estando curada. Então, nós tivemos que superar esses desafios de encontrar pautas diferentes e também de montar esses relatos. Porque como eu não tinha contato pessoal com essas pessoas, presencial, eu acabei extraindo todo o conteúdo ou de respostas, ou por áudio, ou de forma escrita. Esse exemplo da Amanda e do esposo, eu tive muita sorte, agradeço muito a ela, que ela me descreveu com muita emoção, detalhes, como que foi essa vivência, essa experiência, né, em relação ao Covid. E foi o que fez o relato ser tão rico e tão fácil de estruturar o texto para contar essa história. E essa diferença, eu vou te fazer uma pergunta, Preta, mas eu acabei de pensar numa coisa que talvez vai melhorar o teu áudio. Tu estás com o teu fone de ouvido ali por perto? Deixa eu ver se eu acho. Porque eu acho que Acho que não tá pertinho, não. Porque que com o fone eu acho que aí ele vai filtrar o ambiente, de repente, de eco, alguma coisa. Aí se tu colocar o fone, eu acho que. Eu baixei agora o áudio, melhorou? Vamos ver. Eu acho que vamos testando, só para que aí vai indo. Só porque aí fica parecendo com um levezinho, um eco assim. Se baixar um pouquinho, acho que já dá uma melhorada. Então, Baixei de novo. desculpa eu atrapalhar a tua linha de raciocínio, mas é só para as pessoas também. Tu falasse desse caso, né, da Amanda, do esposo, que eles tiveram Covid, eles são aqui da nossa cidade, são um exemplo, né, e que realmente a gente vê essa questão de preconceito, que tem gente que às vezes quer esconder porque tem vergonha, com medo dos outros, do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar, né, infelizmente, mas tudo bem, né? E tu falasse ali dessa questão que ela passou emoção. Para tu coletares esse dado da questão da emoção na história,
ela te mandou, falando bem da parte técnica mesmo assim, foi áudio por escrito? Como é que foi essa abordagem? A abordagem dela, ela preferiu encaminhar por áudio, porque ela queria relatar todos os detalhes Uhum. da história. E para mim isso foi muito importante, porque eu consegui capturar no tom de voz dela, nas respostas que ela me encaminhava, toda a emoção, todo o sofrimento, a angústia que eles passaram nesse momento, e foi o que fez diferença para poder estruturar o texto com emoção, né? Ela me mandou uma foto, eu pedi algumas fotos, porque eu não podia ir até o encontro deles. Algumas fotos dos dois, assim, umas fotos que transmitissem lealdade, companheirismo. E ela fez as fotos na casa dela, e era uma paisagem, uma natureza. E para o primeiro parágrafo do texto, eu explorei isso, né? Que o olhar deles hoje para a vida, para a janela da casa deles, enfim, não é mais o Olha, mesmo, né? Alguma coisa mudou neles, né? E realmente fez muito sentido eu explorar um pouco do que estava na imagem, porque em seguida eu me colocaria no lugar dela, né, do que eles passaram. Foi justamente que eu depois, em seguida, no outro parágrafo, comentei, né, que essa nova perspectiva, esse novo horizonte que eles estavam vendo, era depois do resultado de curados, né, para a olha Covid. só. Então, eu fiz esse gancho, esse contexto, explorando a imagem que ela tinha me mandado, porque eu não tive contato com eles pessoalmente, né? E acabei tendo sorte que ela me encaminhou os áudios e eu consegui sentir em alguns momentos a emoção, a angústia, o sofrimento, e para transcrever isso depois, né? Para estruturar o texto depois a partir destes sentimentos. Olha só que interessante, né? Às vezes ela pensa, não, pode. Hoje com a tecnologia, todo mundo quer ser rápido, não quer, vamos dizer assim, perder tempo. Então, não, manda um textinho, manda isso. Às vezes, olha só a diferença, né? Realmente que tu, enquanto assim, não vou dizer o instrumento, mas o meio, né? Tu usa as palavras, o instrumento teu são as palavras, né? A palavra escrita, mas como tu é a ferramenta, tu és uma, vamos dizer assim, agora até eu tenho que parar para pensar em que tu te encaixarias aqui, se agora eu fiquei na dúvida. Mas enfim, como um meio, né? Como um através de, um por meio de. O teu filtro passa pelo teu filtro. E o teu filtro capta, né? Eu digo teu enquanto jornalista, capta a essência do que a pessoa diz por meio o áudio. Então, porque realmente a pessoa passa emoção. Se ela tivesse escrito, né? E uma coisa que tu falasse hoje, quando a gente conversava hoje à tarde, e bate certinho com uma coisa que eu sempre digo, que quando falar é muito fácil, mesma coisa na semana passada que eu falei sobre traduzir, quando a gente faz esse processo mental, quando a gente pensa é uma coisa, mas agora passar para o escrito, a gente fica com compromisso, né? Então, o teu compromisso de passar para a palavra escrita, de recriar com verdade a história dos outros, né? Aí que entra a questão da arte, né? Porque não são todas as pessoas que conseguem captar isso, é uma verdade, né? Existe técnica, Mas mas... de alguma forma tu precisa extrair isso, Uhum, porque tive sorte que a Amanda fez um relato muito rico, sim. mas eu já tive outras pautas que a gente pode conversar mais para frente, como exemplos. Então, eu precisei observar uma cena, um ambiente, gestos, atitudes, para introduzir um texto antes do conteúdo Uhum, principal, né? Isso é algo que faz um pouco parte do meu perfil sim. profissional e eu tento sempre contar a história desse jeito, para ela ser mais atrativa, mais interessante, para que eu possa envolver o meu leitor até o final do texto, Certo. né? Esse envolvimento do leitor que é um próximo passo aqui do roteirinho, que mais ou menos para a gente ir seguindo uma linha, que entra essa questão do o storytelling em si, que hoje está super na moda,
né? Volta e meia eu falo também aqui, storytelling, todo mundo fala de storytelling, traduzindo literalmente é o contação de histórias, é o contar histórias. Só que no caso do jornalista, ele faz uso do storytelling, né? Mas eu não posso contar que o príncipe, a princesa, o reino encantado, não é esse storytelling, né? Mas tu tens que envolver. É, eu acredito que a técnica de storytelling, que está sendo usada muito em Uhum, marketing, ela, pelo que eu estudei, um pouco que eu já estudei, ela já vai mais para a parte do encantamento, uhum, né, da fantasia, do despertar, uhum. né, é, da análise do convencimento, da persuasão. Ela, claro que vai envolver uma marca, né, para falar, para mostrar uma solução para quem está lendo aquele texto. Mas no jornalismo a gente não tem, não digamos, não é que não tem, mas a gente não aborda dessa forma. O meu princípio é a verdade. É a verdade. E às vezes, dependendo da pauta, além da verdade, são dados, números comparativos. O storytelling, ele já é uma contação de histórias, realmente como a gente vê em livros, como se fossem livros não infantis ou literários, nessa linha, né? Ele relata mesmo o fato de uma linguagem muito fácil, e que ele tem um envolvimento com a marca. Se fizer um comparativo com o jornalismo, onde o meu princípio é a verdade, eu também faço uma contação de histórias, eu também uso a técnica para encantamento, mas não necessariamente eu envolvo uma marca, né? A minha marca é o meu Isso. personagem, né? E talvez, se a gente, eu estava pensando agora aqui, escutando tu falando, assim, essa questão da marca, talvez a gente possa pensar com a questão da linha editorial do veículo de comunicação, né? Porque cada veículo tem uma característica, tem uma linha de pensamento, então, se o próprio veículo abriu, ele abre as portas para contar as histórias de um modo bonito, que chama envolvente, atrativo, né? Então, ele já tem essa marca também, se a gente for pensar, né? Se a gente for fazer essa relação. Eu atualmente estou fazendo um trabalho para uma vinícola e produção de textos de conteúdo das histórias, dos rótulos, né? Nós discutimos um pouco isso sobre se nós iríamos fazer um storytelling ou se iríamos realmente contar uma Uhum. história. Mas era tão rica a história dessa vinícola que a necessidade do storytelling naquele momento, observado por nós, não era o ideal. Era o ideal contar realmente a história do produto, do desenvolvimento, e usar o storytelling num outro contexto, Sim. né? Isso, mas é muito incrível, porque uma coisa se entrelaça a outra, tá tudo interligado realmente, né? Às vezes mudam os nomes, um detalhezinho só que faz a diferença, mas a essência tá ali, né, realmente, né? A essência é realmente contar as histórias, né? Exatamente, a essência é contar as histórias. E agora pegando assim, aproveitando esse gancho, como é que foi, assim, vamos pensar no, na tua prática mesmo, né? Como é que foi começar? Porque, ok, tu saísse, tu te formasse faz quase 10 anos, te formasse na Unisul, né, de Tubarão. Também estudei lá, inclusive eu vi que antes entrou a Karen Novochadlo. A Karen, foi minha colega, a gente foi caloura juntas lá na Unisul na época. Aí eu acabei mudando o curso. Aí entraram minhas colegas É, também, minhas colegas Fabiola e Lisiane, eu vi aqui também. então, pessoal, pode ir comentando se tem algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta. Eu tô aqui, anoto aqui, a gente segue em frente aí, segue em frente. E também para quem não é da área, mas tem curiosidade, né, para saber como acontece o processo e tudo mais, né? Aproveita aí o espaço, vamos aproveitar esse momento mesmo, né? Porque que a Preta cedeu o momento aí
da sexta-feira dela para a gente conversar um pouquinho, que é muito importante isso, te agradeço de coração. É. Mas, e assim, então, Preta, como é que foi te formasse? Ok, a gente estuda, tem aquela coisa, e foi para a prática. Caiu, então, na prática 100%. Como é que foi esse começo da contação e quando que tu te visse assim, opa, estou contando histórias, eu estou fazendo, olha, não é só o dizer o que, quando, onde, porquê, enfim, responder as perguntinhas do começo ali do lead, aquela coisa. Como é que foi? Então, logo que eu me formei, eu trabalhei um período na Rádio Uhum. Marconi. E depois disso, eu recebi o convite para trabalhar no jornal Vanguarda, que é onde eu estou até hoje, 7 anos já de casa. E eu sempre tive algumas habilidades já para escrita, desde a época da faculdade. E era algo que já tinha mais ou menos o meu perfil. Mas no começo, os meus textos eram bem, como eu posso dizer, eles não fluíam, eles não tinham o quê do encantamento. Até hoje, para a gente fazer essa live, eu dei uma olhada assim nas edições passadas para me recordar algumas histórias. E eu tinha no começo certa dificuldade de conseguir fazer a gente chama de lead no começo, né? Esse primeiro parágrafo é diferente, né? É um pouco mais envolvente. E aí eu fui percebendo que o nosso público, como o hábito de leitura mudou muito, eles têm mais facilidade de ler textos um pouco mais curtos, né? E além de curtos, que eles tenham pelo menos um começo atrativo para que eles possam ser envolvidos até o final. Então eu passei a aplicar, ter o lead como base, o lead que é falar quem, como, onde, quando, né? Logo no início, que mostra já a síntese do que vai vir. Eu acabei colocando o lead num segundo plano para que eu pudesse capturar a atenção das pessoas no primeiro parágrafo. Então, geralmente, eu acabo envolvendo, trazendo algumas observações, algumas frases mais elaboradas nesse primeiro parágrafo e fui desenvolvendo essa prática ao longo dos anos. Claro que, assim, tem dias que a gente não tem tanta inspiração, né? Mas eu busco sempre trazer os meus textos de uma forma diferente para que a gente possa continuar agradando os nossos leitores, E né? deixa eu te perguntar agora, me veio, qual é o percentual, assim, se a gente for ver dessas histórias contadas, né, que não são um acidente ou um esporte ou as notícias corriqueiras entre aspas, né? Mas assim, não são notícias normais, vamos tratar assim, mas que são as histórias que quando tu encontra uma pauta, puxa, isso que as pessoas têm que saber que isso existe. Elas geralmente dão capa. Então, é muito, como o Uruçanga, o nosso jornal já tem mais de 15 anos, tem muitas pautas que já foram Uhum. feitas. E aí, esse é um processo difícil, porque toda semana nós temos que descobrir novas histórias, né? Novas situações que podem se transformar em Hum. histórias. É claro que temos as pautas factuais, que são aquelas que precisam ir naquela Uhum. semana. Por exemplo, estamos num caso de pandemia, então sempre tem que ter a pauta de pandemia, as pautas de segurança, esporte, mas o perfil do Jornal Vanguarda atualmente é trazer alguma história diferente toda semana, uma ou Uhum. duas até, que a gente possa trazer esse lado, essa história mais aprofundada, uma história diferente. E esse é um processo de observação, né? Um processo de conhecimento também. Por exemplo, nossa pauta principal de capa hoje era uma jovem agricultora e eu fui saber da história dela porque eu fui na feira fazer compras e algumas fotos e conversei com o feirante e ele contou que a filha dele estava investindo em Olha. piscicultura.
E aí, isso faz já um mês, eu fiquei com isso, nossa, a gente tem que fazer uma matéria com ela, porque os jovens estão saindo do campo. E semana que vem é dia do agricultor, então, semana especial dia do agricultor, essa menina pode ser uma chance de contar a sua história, dar uma chance dela contar a história dela, né? Então, assim, é muito relativo como surgem essas histórias. Muitas vezes, muitas semanas, a gente precisa correr literalmente atrás Uhum. delas, né? Descobrir novas histórias para contar. Mas, como moramos numa cidade um pouco menor, eu consigo observar algumas situações, saber de alguns casos, mas a gente sempre está em busca de algo novo e diferente. E se for algo corriqueiro, a gente tenta abordar de uma forma diferente na contação da história, fazendo uma estrutura especial para essa Era história. exatamente esse o ponto agora seguindo, que é bem assim como fazer. Né? A gente sabe, claro, o jornal, enfim, tá ali, a história está contada, que para ler. Mas as pessoas não são obrigadas a lerem, né? Porque tem que ter aquela faísquinha, aquela fagulha. Já falasse que precisa fazer, tem que ter um encantamento, precisa fazer com que as pessoas queiram ler. Como fazer isso? Porque, né, já falasse que não é todo dia que tem inspiração. Mas como? Explica pra gente aí, como é que tu, assim, não tô conseguindo hoje, não tô conseguindo, mas como é que faz? Como é que tu fazes isso? É, assim, quem vive da parte mental, assim, acho que todo mundo, na verdade, né, precisa ter a mente sempre Uhum. tranquila, sempre ter um pouco de criatividade, buscar, né, estar em paz para poder despertar esse lado criativo. Então, e algumas atividades também fazem muito bem para isso. Então, tem algumas atividades que eu busco para me trazer inspiração, né? Uma delas é a prática da corrida, que me traz muita É uma ninja. inspiração. Preciso botar isso na tua pequena, na biografia ali do comecinho, né? Corredora ainda. Então, e eu gosto de correr, por exemplo, não escutando música, observando a paisagem. E isso já me trouxe muitas pautas, porque eu rodo a cidade e eu consigo observar a evolução dela, né? A mudança dela. Então, ter essa inspiração, buscar ela, é também buscar um pouco de tranquilidade, né, para o teu pensamento. No momento da tua concentração, te despertar algumas sensações, alguns Sim. sentimentos, para que tu possa conseguir escrever, Aham. né? Digo que pode ser uma parte interna, mas também não descarto a parte da prática, porque no momento que tu começas a verificar essas pautas, observar as pessoas de uma forma diferente, né? Observar a cena, o ambiente, os gestos, em loco, tu consegues ter uma outra percepção, né? A Heloísa está dizendo aqui que já viu uma produção minha de uma matéria recente, né? Ela me contou, por exemplo, que tinha uma mulher em local que ainda fazia cobertor de ovelha. Olha. E eu fiquei super curiosa e ela me levou até lá, fomos ver como era o processo Aham. dela, né? Mas ela era uma senhora um pouco retraída, ela não contava muito, contou um pouco do processo de produção antigamente, falou um pouco como ela fazia agora, mas eu tive que observar o ambiente dela, a dedicação dela, as mãos habilidosas, a montagem que ela fazia, né, para descrever tudo isso no texto, para que pudesse mostrar para o leitor realmente a intenção de transportar ele para aquela Ó, cena, tem aqui. que ele pudesse enxergar aquele cenário, aquela Uhum. produção. Ó, acho linda essa paixão que a Eliana tem pelo fazer jornalismo desde a faculdade. É a Ah, Fabi, né?
A Fabíola é uma excelente profissional na área de marketing digital, então, e que ela também sabe todos os gatilhos que tem que ter, né, para atrair os consumidores, né? E eu uso esses gatilhos para atrair leitores. Exatamente. Então, é uma venda, tudo é venda, na verdade, né? A partir do momento que alguém leu a tua matéria, porque tu vendesse bem, né? Tu vendesse. Então, teve o consumo, digamos, né, da matéria. Isso é muito, muito interessante. Realmente só mudam as palavras, vamos dizer assim, são as mesmas, mas claro que aí os elementos são outros, né? Ou mudam alguma coisa. Isso é muito interessante. Mas tu falavas, Preta, ali dessa questão realmente a corrida te ajuda, as atividades, a observação. Isso é parte essencial da coleta, né? Da coleta, da busca, então, das tuas pautas. E como é que, então, a gente diz, vamos lá, nós temos a coleta, coletar, se conseguisse coletar, como é que depois tu vais formular a história, porque tu fizesse um raio-x, passou um raio-x aí, fez um scanning ali, escaneou, ouviu, coletou, escreveu, gravou. Depois tu vai ter que parar e sentar e produzir. Vai ter que formular a história. E depois vai ter que entregar essa história. Conta pra gente, como é que acontece? Então, esse processo de coleta, acredito que seja uma parte bem importante, porque depende o entrevistado. Tem pessoas que são um pouco mais abertas para uma conversa, outras se sentem reprimidas ao serem questionadas, receberem perguntas, e podem te responder com poucas palavras. E, então, dependendo da pauta, a coleta ela é essencial. Posso usar como exemplo, por exemplo, os casos que eu já fiz com idosos com mais de 100 anos. Olha. Precisava contar a história desses centenários, né, dessas pessoas centenárias da cidade, mas eram pessoas já um pouco acamadas, pessoas que elas tinham uma questão de dificuldade de fala, e só que elas tinham história, elas tinham memória, mas às vezes a memória estava já um pouco confusa. Então eram pessoas que eu precisava prestar atenção no modo de vida delas atual, para contextualizar com a história de vida delas até os 100 anos, e tentar observar o cotidiano daquele momento, os gestos, a atitude. E realmente, essa coleta, no momento da coleta, isso fazia muito diferença. Porque se eu tivesse só anotado somente as respostas curtas, eu não teria conseguido produzir um texto longo. Exato. E a observação nesse momento é muito importante para coletar o cenário, o ambiente, como a pessoa se comporta, né? Agora eu lembrei de um caso que eu vi hoje, até fiquei um pouco até emocionada, porque eu lembro da história que a gente foi fazer sobre o Dia das Mães, e era uma família que tinham adotado 2 meninas. E a mãe também era um pouco retraída e as meninas não falavam muito. Mas os gestos diziam muito. E eu comecei aquele texto falando do modo como a mãe penteava o cabelo de uma filha, enquanto a outra esperava ansiosa pelo mesmo momento. E aquele era um momento que ela tinha esperado na fila de espera da adoção por muitos anos. Olha só. E realmente foi o parágrafo que eu fiz naquele momento, por observar a cena naquele instante. E depois a conversa fluiu e a gente foi relatando como tinha sido a história da adoção. Mas se eu não tivesse percebido aquilo, o meu começo talvez teria sido normal. Olha só. E não, eu consegui perceber e capturar aquela cena e transcrever ela. Assim. E depois a essência dela, né? E realmente eu acabei, depois da coleta, assim, do meu processo produtivo,
eu passo todo o texto para o computador agora, né? E eu releio tudo que eu anotei, tento recordar dos detalhes, das cenas, né? De tudo que eu prestei atenção. E vou mais ou menos vendo o que seria tão importante naquela história que eu deveria destacar. E começo já a pegar alguns ganchos para o primeiro parágrafo, para ele ser mais atrativo, para ele ser Uhum. envolvente. E aí consigo colocar alguns elementos daquela história tão importantes já no começo da história, para eu conseguir prender o meu leitor até o final. É isso aí mesmo, tem que prender. E esses aí tu tem, mas aí que vai, né? Essa formação, essa busca, porque é um enredo também, né? Assim como uma história, apesar de que o Sim, teu compromisso é com a verdade, mas assim como numa história literária normal, né? Tem que ter um enredo envolvente. Tu tem que colocar os personagens, buscar a fala, o que dizem, o gesto, olhar, tem essa descrição toda na matéria jornalística, tu também tens que seguir bolar, né? Projetar um enredo que vai conquistar, né, o leitor e emocionar, que foi a Heloísa que comentou que é difícil, né? Em alguns momentos é complicado, né? Então é difícil se manter imparcial, né, diante de determinadas faltas, de determinadas situações, né? E outra, eu vou trazer aqui também a Simone, eu vi que ela colocou ali, ela disse que gosta muito do teu trabalho, mas eu anotei uma frase que ela falou ali que eu sinto verdade na escrita dela, na tua escrita, e isso realmente, a gente escuta muitas pessoas elogiando, falando, ai, que bonito, né? Ai, que palavras que realmente tocaram, que quem leu realmente sentiu a verdade, né? Que tem essa questão do compromisso da verdade e que não é uma verdade um mais um, dois, né? Ou algo do tipo. Realmente é uma verdade envolvente, uma verdade que emociona e que passa não somente os fatos em si. Tu poderia simplesmente dizer nesse caso, não sei, né? Vamos supor, a adoção, meninas adotadas por. Não, mas não é isso. Né? O que tem por trás de tudo, dessa frase, meninas foram adotadas. E aí? Não, qual é a essência? Tu tirasse isso, né? E só para fechar, é. antes de tu continuar, tô dando que não é de Faustão, não, gente, calma aí, mas é que a Lizzie, também a tua amiga Lizzie, ela falou antes que tu és uma ótima guia turística, né? E eu achei Ah, ela disse que, além de tudo, isso com certeza ajuda, tá? É verdade que emociona, isso mesmo, Simone. ai, obrigada, Simone. Um beijo. A Lizzie também é minha ex-colega e ela é super especialista em roteiro. Então, ela também tem uma grande habilidade na Ó. escrita. Não é fácil. E vai indo, cada um no seu quadrado, como se diz, no seu, ah, né, pegando, vamos dizer, no seu caminho, no seu trajeto, e vai contando as suas histórias, nas suas verdades, né? E as verdades dos outros. E nessa história de contar a verdade dos outros, a senhorita agora vai falar pra gente aí, trazer alguns exemplos aí. Histórias, porque, tá, não vai lembrar de tudo. Mas tem sempre aquela história que marca, né? E aí? Sim. Carla, eu só esqueci de falar anteriormente que no momento da estruturação do texto Uhum. também, ao final, eu acho que eu releio umas 5 vezes e eu tento me colocar no lugar do leitor. Uhum. Isso é muito importante, porque eu tenho que perceber se realmente tudo que eu escrevi será entendível, se será envolvente, se eu vou conseguir colocar ele no cenário como eu Uhum. imaginei, né? Como eu vi. E eu acho que isso faz muita diferença, porque a gente não pode só ser o meio. A gente é o meio de transmitir a mensagem, mas a gente tem que perceber se a mensagem vai ser entendida. Isso. Perfeito. Isso é muito importante. Eu estou lembrando, fiquei revivendo hoje, eu lendo assim minha trajetória, foi muito bacana isso, me tocou bastante. Eu conheci muitas pessoas, né, nesse trajeto e tem algumas histórias, claro, que marcam bastante, assim.
Eu olhei assim uma bem antiga, bem no começo da minha carreira, eu tinha 1 ano só de repórter no jornal. Foi uma matéria especial sobre os 30 anos da explosão da mina em Santana. Verdade. E, coincidentemente, o meu pai é um dos sobreviventes da explosão. Sério? E Olha. ele, em nenhum momento da nossa, fazer um convite, né? Porque ele era a fonte perfeita para mim, né? E aí ele começou a me contar a história com muitos detalhes, numa conversa sem perguntas, né? Numa conversa franca. E conforme ele foi me contando, ele me relatou tão precisamente que quando eu fui transpor para o papel isso, eu me senti aquele lugar. Ele me falou dos passos, devagar, da escuridão que era lá embaixo, né? De como aconteceu quando ele infelizmente encontrou, né? Aliás, antes disso, como aconteceu quando ele desmaiou com a explosão e ele acordou com um cheiro forte de odor, né, da explosão, ele e alguns colegas, e ele foi ao encontro, né, para ver se tinham outras pessoas por lá. E ele me relatou assim, quando ele encontrou alguns pés caídos numa mesa bem próxima ao local do café da manhã. E ele me relatou isso assim com tantos detalhes que eu consegui fazer uma reportagem tão bonita, que foi uma das mais marcantes assim. Realmente assim por sentir o que aquela pessoa naquele momento vivenciou, né? Não é fácil, né? Não é com certeza porque acaba se envolvendo realmente com a história narrada pela pessoa. Aí depois o teu compromisso de contar, recontar essa história. E também eu acredito que haja uma preocupação em, em levar isso, exatamente esse sentimento, né? Porque tu fosse ouvinte, primeiro tu passa pelo papel do leitor. Tu és a primeira, vamos dizer assim, a primeira leitora. Aí, a partir de como a pessoa te contou, como tu observasse, a história vai continuar, né? E não me emocionei não por ter sido só com meu pai, porque várias reportagens eu me emociono mesmo, porque cada história tem uma verdade muito grande por trás, Uhum. né? Quando a gente vai contar ela precisa ser ela precisa imprimir exatamente o que ela é, o valor que ela Uhum. tem, né? Teve uma história agora recente que foi muito bonitinha, assim, muito marcante também, de Dia da Mulher. Tinha uma senhora aqui em Uruçanga, que ela já tem quase 90 anos, e ela trabalhou por muitos anos na Câmara de Vereadores aqui na Olha, cidade. E ela é uma senhora que na década de 50 ela teve que enfrentar a sociedade ao ser uma mãe separada e que teve que criar o seu filho sozinha e que trabalhava, né? E ainda mais na área política, nossa. né? Então, eu queria muito contar a história dela, soube por outra pessoa, e abordei essa senhora. Fui na casa dela, pedi para contar a história, e ela me disse que ela não gostaria de expor a história dela. Não contente, no dia seguinte eu voltei na casa dela, porque eu encontrei com o filho dela e pedi uma força. Falei, nossa, a história da tua mãe é tão bonita. Ela é um grande exemplo de mulher guerreira que superou tantos obstáculos na década de 50, nos anos passados e tal. E ele conseguiu, assim, convencer ela. Mas ela não queria. Então, assim, ela me deu uma entrevista com respostas curtas,
com assim, ela não queria muito relatar os detalhes. E eu fui percebendo pegando algumas frases soltas dela, algumas percepções, né? E consegui contar uma história, relatar a história de uma forma bem bonita. E no dia seguinte recebi uma mensagem dela de WhatsApp, que ela é um pouco moderna, assim, me agradecendo, porque ela tinha ficado muito emocionada ao ler a história dela. Olha só que legal. Tá, e agora eu vou, né, uma pergunta assim, bem, tu, na hora da entrevista, que tu és, quem te conhece sabe que tu és, né, bem emotiva, que tu és uma pessoa bem sensível, vamos dizer assim, né? Tu chega, alguma história tu já chorasse assim na hora, te emocionasse no relato? Várias, várias. Essa foi uma, mas eu segurei o Uhum. choro, porque ela contou uma história bem sofrida, assim. Mas são histórias que emocionam e não tem como a gente não conseguir se emocionar com aquele momento, né? A pessoa ela tá se abrindo para ti de alguma forma, ela tá te relatando algo que às vezes é até um íntimo que tá lá dentro do coração dela, e eu tenho que ter às vezes um pouco de percepção é, de como essa história também vai expor essa E pessoa, até né? Essa senhora, por exemplo, ela me relatou alguns casos envolvendo o falecido, né, ex-falecido marido, casos de sofrimento. E isso não era legal, porque a história dela legal era mostrar que ela era uma mulher incrível naquela uhum. época e que ela superou tudo sozinha. Então, não tinha necessidade de eu colocar aquele texto, aquela frase naquele momento. Então, a gente tem que ter essa percepção também do que interessa ao nosso leitor no contexto da história. E também uma forma de não expor a pessoa, a história dela, em alguns momentos que não são necessários naquela Claro, é pauta, né? selecionar também, né, os momentos, é o teu filtro. Então, e tu vais percebendo à medida que a pessoa vai contando, então, né, nessa questão. Preta, olha só, eu tô controlando o relógio porque a gente está chegando a 1 hora, mais ou menos, e o Instagram vai cortar a gente. Então, eu vou fazer antes que ele nos corte. Então, eu vou pedir para quem está acompanhando, não larga a gente, não deixe que a Preta ainda tem mais umas histórias aí para contar. A gente vai desligar e eu já te chamo, é agora mesmo, tá? E vai ficar salva, tá? A live vai ficar salva aqui no IGTV, depois vai pro YouTube, pro Spotify, quem não quiser ver a gente, pode ouvir só, tá bom? Depois, se não acompanhou tudo desde o começo. Mas vai ficar salvo, a gente vai sair, não vai dar nem um minutinho, a gente já tá retornando, tá bom? Para continuar, então, essa contação de história dentro do jornalismo, bom? Qualquer coisa, gente, aproveita ali o aviãozinho ali, ó, manda para os amigos aí, quem não está acompanhando, para vir aqui ver a segunda parte da live aí, então, da arte de contar histórias no jornalismo. Certo? Então a gente já volta. É um minutinho só para o Instagram não cortar a gente, senão a gente corta o Instagram antes.